Olá, queridos pastores e líderes. Obrigado pela audiência conosco no canal da Rede Inspire. E quero convidar você, então, para um bate-papo bem gostoso com a gente aqui agora. Eu, pastor Marcos Madaleno, Alan Portes, nós vamos conversar sobre criatividade, também sobre tecnologia, interação. E eu tenho certeza que vai ser um papo muito rico. E juntos também estamos lançando uma parceria da Editora Inspire com a Rede Inspire, o livro Criatives, do pastor Marcos Madaleno. Você pode adquirir agora esse livro, é lançamento, e nós vamos poder entregar para você pelo Mercado Livre, pela Amazon, pelo site da editora. Você encomenda e com 3 dias o livro está aí na sua casa. Um livro denso, um livro acadêmico, também bíblico, prático, que vai ajudar você a desenvolver, já que liderança é algo, criatividade é algo que se aprende e a sua liderança pode ser expandida através da criatividade. Tenho certeza que esse livro vai te ajudar a ser um líder criativo melhor, um artista mais criativo, um empresário, um pastor, um líder de ONG, um líder de ministério. Se aplica para tudo. Certamente que você vai crescer com a leitura deste livro. Então fique com a gente nesse papo que vai ser tremendamente edificante. Cidade Entrevista com o pastor Calito Paz. Realização: Igreja da Cidade Online, sua família onde você estiver. Apoio: Editora Inspire, 10 anos de boa leitura. Isso aí, obrigado por continuar com a gente. O nosso programa Cidade Entrevista 21 desta temporada com o tema Criatives. Estou aqui com 2 convidados extremamente criativos. Marcos Madaleno e Alan Portes, bem-vindos, tudo bem? Muito obrigado, que bom estar aqui, tudo bem? E vamos lá, vamos falar sobre isso. Show. Uma honra estar aqui. O papo vai ser muito bom, hein? Vai ser, a internet está travando aí, é por isso, porque está pesado hoje. Marcos Madaleno é casado, pai de 3 filhos, pastor líder da Juventude Eleve, um dos pastores da Igreja da Cidade, um dos pastores líderes também, é diretor do IC College, uma escola de treinamento ministerial e capacitação. É formado em design gráfico pela Universidade Federal de Goiás, mestre em teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana e autor de livros como Minha Vida Não é Cinema, com a sua esposa Mariana Madaleno, Ministério com Jovens e o lançamento Criatives, que vamos falar bastante sobre ele. O que você completa aí, Marcos Madaleno? Olha, eu trabalhei na área de publicidade, marketing, por muitos anos e também... Quando você veio para São José, você tinha uma agência lá em Goiânia? Eu tinha uma agência em Goiânia e depois tive uma agência aqui também, né? Então, trabalhar nesse ambiente, que é um ambiente muito desafiador, que você tem que ter ideias o tempo todo, e aí eu tinha que entender como é que funcionava, para dar boas soluções, para ir bem, para oferecer boas respostas ali para quem precisava de soluções criativas, né? Então, e também trabalhando na Igreja da Cidade com a juventude, já vai fazer aí 15 anos, também não exigiu... fala muito mais, senão daqui a pouco eu tenho que falar a sua idade. E pastor de jovens não fala idade, é igual mulher. Só não pode, bom, só não pode apelar, né? Não pode apelar, nem pintar cabelo. Eu né? ia falar o seu é isso. pretinho, né? O meu Mas é desse natural, jeito mesmo, né? é natural. Isso aí, muito bom. Sem botox também, né? Sem botox. Alan Portes não é casado ainda, né? Ainda. Um abraço querido para a Isa, sua namorada. Alan Portes é filho dessa casa aqui, faz parte do time de liderança da equipe do pastor Marcos Madaleno, na liderança leve, formado em Ciência e Tecnologia, Engenharia da Computação, pela Universidade Federal de São Paulo, mestrando em Inovação Tecnológica, estagiário do Google. Claro que vamos perguntar sobre isso, muita gente deve ter curiosidade. Trabalha dentro do Google na área de Insight e Mercado, é criador do canal Pixel Tutoriais. Português. Português, né? E tem quanto hoje de assinantes?
está chegando em 500 mil. 500 mil, E mais de cara. 50 Cara milhões de de 500 milhões de visualizações. seguidores, hein, Marcos? Tá Somar pesado mesmo. Eu, você e a igreja da cidade juntos. Não dá a metade. Certo. Alan, o que falta aí que eu não falei? Eu já falei da Isa, já incluí ela aqui. Eu acho que uma coisa que é muito legal falar, né? Tem duas. Em relação ao YouTube, hoje eu faço parte do time de especialistas de produto. Então, eu sou um especialista na plataforma do YouTube, ensino sobre isso, tenho um contato direto como um voluntário. E também muito dessa parte criativa foi desenvolvida aqui na igreja. A igreja sempre foi um laboratório criativo para mim. Um espaço onde podia criar, fazer coisas que dava na telha. O pastor Marcos sempre me ajudando muito, com muita paciência. As mas... news épicas, né? Do Extreme. Muitos vídeos, muitas Os coisas vídeos. ousadas aí, tanto na parte artística e criativa também. Então, acho que muito da minha criatividade foi moldada aqui. Então, é muito legal estar falando sobre isso justamente nesse programa. Você falou uma coisa muito importante. O Marcos tinha falado isso também e eu concordo 100%. O ambiente onde estamos, ele é quase que 100% responsável ou pela sua criatividade ou pela sua estagnação, o seu fechamento, porque o ambiente, a atmosfera é tudo, né? Tem lugar que diz sim, tem lugar que diz não, né? Então, os dois aí estão dizendo que esta igreja é uma incubadora de criatividade e eu não tenho dúvida disso, que é uma realidade. Eu não estaria fazendo o que estou se não estivesse nesta igreja, porque eu vim de outras igrejas, então eu posso comparar. Eu fui membro de 2 igrejas no Rio de Janeiro, fui pastor de outras 2 antes dessa, e o ambiente não era nada criativo e que nos espichasse e desafiasse para a criatividade. Fala um pouquinho sobre isso, Marcos, sobre estar num ambiente, talvez algumas pessoas que nos assistem, líderes, pastores, irmãos, estão se sentindo estagnados e não estão percebendo que isso tem a ver com o seu meio ambiente. Se a gente for pensar sobre isso, nós somos seres criativos. Deus é criativo e nos fez semelhantes a Ele. A gente poderia até falar, né? Não está naquela lista convencional, mas é um atributo comunicável. Verdade, Ele é criativo e nos fez criativos. E aí, então, existem ambientes onde ela floresce, existem ambientes onde ela morre, onde ela fica apagada, onde ela atrofia. É igual o músculo que você usa ou o cérebro que você usa. Se você usa, se você exercita, você cresce. É igual uma técnica de instrumento que você pega, né? Então, tem muitos ambientes que matam. Eu poderia dizer assim, onde as pessoas trabalham isoladas. E a criatividade é riqueza de perspectiva, riqueza de contextos, riqueza de pessoas de áreas diferentes. Tem até um livro chamado 10 Faces da Inovação, que são 10 formas que ela se expressa, com características de pessoas diferentes. Então, pessoas isoladas, equipes muito uniformes, isso mata a criatividade. Por exemplo, quando tudo é feito sem planejamento, tudo é feito atropelado, você não tem tempo para trabalhar ali a excelência. Você até tem ideias, mas a ideia não tem espaço para nascer. Isso também mata a criatividade. E assim, existem muitas características sobre isso. Tem um capítulo que fala só sobre isso, o que mata, né? E vai mostrar, consequentemente, também o que nós podemos fazer para ela surgir. E a igreja da cidade é um ambiente de criatividade efervescente. Sempre tem gente nova. Eu lembro assim, eu até coloco aqui, né, que as reuniões nossas dificilmente são iguais, né? De tempos em tempos muda o local, de tempos em tempos muda a forma, de tempos em tempos a gente valoriza o que precisa naquela estação. Tem um senso para perceber que estação estamos e o que precisamos, quem tem que estar nessa reunião. São coisas que ativam a criatividade. Isso é uma coisa apaixonante. Você colocou que a raiz de tudo, Deus é criativo. Aí Ele nos deu uma cidade inovadora e tecnológica. A igreja tem esta vibe que ela é de Deus e está numa cidade que inspira isso. Quer dizer, se toda a membresia celebrar isso e valorizar, como você falando, criando reuniões atrativas, ambientes atrativos, trabalhar em equipe, juntar pessoas, o céu é o limite. E aí, Alan, você, além de ter isso tudo que nós falamos aqui de criatividade, foi trabalhar numa empresa que é de tecnologia e inovação. Sim, eu até brinquei que a IC é o Google das igrejas, né? Boa. Um ambiente inovador, criativo, único mesmo. Mas
É legal que a criatividade, muitas vezes a gente associa a criatividade a alguns tópicos. Tipo, o cara ele é artista, ele faz algo voltado para uma música, para uma dança. Mas a criatividade, ela é ampla. Ela pode ser aplicada em qualquer área da sua vida. Por exemplo, eu sou um cara que tenho muita ligação com artístico também, com criativo, mas eu também tenho esse braço tecnológico. Sempre gostei muito de tecnologia. E hoje você vê que o mercado ele necessita de pessoas assim, pessoas que vão pensar fora da caixa, pessoas que vão enxergar um problema, um dado e vão pensar numa solução de uma forma completamente diferente, né? Eu me lembro que durante minha graduação de engenharia, eu ficava me perguntando como que eu ia me vender como um engenheiro criativo. Porque um engenheiro geralmente é um cara mais lógico, alguém que tem aquele olhar mais clínico para alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu tinha muito esse lado criativo. E eu consegui encaixar as duas coisas e hoje eu vejo que é algo que realmente é requerido pelas pessoas, pelas empresas, né? Hoje você precisa olhar um dado, resolver um problema de forma criativa e nesse sentido ser criativo sempre vai ajudar. Legal. Marcos, você falou que todo mundo é criativo, só que as pessoas não se veem assim. Numa pesquisa feita com o nosso Instagram, 1.738 pessoas responderam. E 65% disseram que sim, se consideram criativas. Mas 35% não. E você acredita que criatividade é um dom? Sim, 84% e 16% não. Você acredita que criatividade pode ser aprendida? 91% sim e 9% não. Você gostaria de ser criativo? Olha que coisa interessante. 98% sim e apenas 2% não. O que você diria para essas pessoas, dentro dessa estatística aqui, o que isso revela para você? Olha, a gente não pode estereotipar a criatividade. Então, não é porque eu não desenho, não é porque eu não componho, não é porque eu não tenho uma veia artística aflorada, até porque talvez eu não desenvolvi, não quer dizer que eu não seja criativo. A criatividade não é limitada às áreas de comunicação, vídeo, cinema, design, também não é limitada às áreas artísticas. Então, ela se expressa de diversas formas. Uma vez eu fui cortar o cabelo do Levi, eu acho que assim as pessoas vão se enxergar na criatividade, né? E aí eu ia pagar 3 cortes de cabelo, porque já tinha mais de 1 hora e ele não deixava o cara cortar o cabelo. E aí a criatividade é o quê? É repertório, são as experiências de vida. Então eu tinha ali no meu repertório o quê? Que ele era uma pessoa competitiva, o Levi. E também que estávamos em épocas de Olimpíadas, e ele estava vidrado em ver e conhecer nas Olimpíadas de 2016 tudo que estava acontecendo. E aí então eu falei, agora é as Olimpíadas do cabelo. E aí comecei a narrar uma competição. E aí ele se conectou e rapidinho o cabelo foi cortado. Ou seja, eu peguei um repertório e ofereci uma solução para uma situação comum da vida. Certo. E criatividade é mais sobre isso, né? Então, assim, até eu falo, sabe aquela história de quem já andou de bicicleta uma vez, nunca esquece, você já aprendeu? Então, se você brincou no quintal da sua casa, com 3 pauzinhos, e ali aquilo virou nave espacial, aquilo ali virou guerra de Star Wars, aquilo ali virou pessoas, aquilo ali virou as mais diversas situações da sua imaginação. E quando sua mãe falou assim, tá na hora de comer, parece que você teve que sair de um mundo que você estava nele, e foi comer, você já foi criativo um dia. Então você tem que dar algumas pedaladas de novo, você tem que se colocar em situações de novo para navegar na criatividade, né? Por isso a sua capa aí é uma engrenagem de bicicleta, né? Exatamente. E também porque ela vai exigir o nosso suor, né? Ela não está ali Você não vai encontrar aquele uau da criatividade nas primeiras pedaladas, né? A criatividade é muito legal que ela surge nas constantes. Legal. Então, o que é isso, né? Quando eu estou muito tempo dedicado a algo, eu tenho mais insight sobre isso. Então, se eu estou muito tempo escrevendo um livro, né? Então aquilo não te larga, né? Você não está naquilo, aquilo está em você. E aquilo não te deixa, e vem os insights. Tem a história da composição da música Yesterday do Paul McCartney. Ele fala que ele acordou de manhã e estava lá e ele tocou. Mas ele teve que aprender a dominar a técnica de tocar o piano. Ele estava no universo buscando uma composição há muito tempo, até que ele teve o insight. Então vem nas constantes que ela vai acontecer. É uma das coisas aí, né? Certo. Alan, aqui na pergunta, a criatividade pode ser aprendida. Como que você diria para uma pessoa que está nessa realidade aqui? Talvez ele respondeu algo anterior que ele não se considera ou se considera, não sei, criativo. Mas ele admite
que a criatividade pode ser aprendida, que é a grande maioria, 91%. E 84% acredita que é um dom. Eu prefiro acreditar que ela é aprendida, porque aí vai exigir mais do esforço, do que é o dom que ela é recebida. Não é? E se é para todos, todo mundo pode aprender. Fala algumas coisas que você também toca, você também canta, que pode ajudar uma pessoa a intencionalmente aprender a ser mais criativo. Eu acho que a criatividade ela parte muito de referências, né? A gente aprende a se conectar com aquilo que faz parte do nosso mundo, né? Daquilo que a gente gosta de consumir. E por causa daquele background que a gente traz, a gente vai propor ideias inovadoras, vai enxergar o mundo de uma forma diferente, vai ter respostas que ninguém pensou. Então, eu também acredito que a criatividade ela é aprendida. Assim como o pastor Marcos falou, é como um músculo que você vai se desenvolvendo. Sempre você vai conseguir ter uma ideia tão criativa assim, mas de tanto insistir naquilo, uma hora sai, né? E também tem a conexão com a própria inovação. Você vai propor algo inovador a partir de você conhecer algo, né? Então, um cara que é um pianista muito bom, ele vai propor novas formas de tocar depois que ele já conhece um pouco daquilo, né? Então, eu acho que sim, é possível você aprender criatividade. Existem muitas ferramentas. Hoje em dia, eu acho que está cada vez mais fácil, né? Está mais didático de você aprender sobre ser criativo. E eu acho que o primeiro passo é quebrar esse mito de que a criatividade é para alguns, né? O nosso Deus era um Deus criativo, é um Deus criativo, né? Ele cria um mundo, já começa criando. Então, naturalmente, está na nossa essência ser criativo. Basta a gente colocar isso em prática, né? Então, é até uma questão de lógica, né? Se Deus é criativo, eu sou imagem e semelhança de Deus, logo eu também sou criativo. Então, a criatividade é para todos. Beleza, ok. Vamos a algumas perguntas aqui que o pessoal fez para esse quadro aqui. A Tatiana Pé, criatividade tem a ver com ativação cerebral? Essa foi a pergunta da Tatiana. O que você responderia para a Tatiana? Sim, tem a ver com ativação cerebral. Nosso cérebro ele tende a ser acomodado, ele tende a ser também seletivo, então ele vai ficar, ele gasta muita energia, então ele se acomoda para preservar a energia. Ele é seletivo porque ele tem que tomar decisões rápidas, isso é bom para a segurança do ser humano. Mas, ao mesmo tempo, ele é flexível, está ligado ao aprendizado. Então, quando você está aprendendo uma coisa nova, por exemplo, um idioma novo, você está aprendendo uma técnica ali nova, você está se aprofundando em qualquer área de aprendizado, às vezes você tem dor de cabeça. O que é isso? É o seu cérebro sendo ativado. É igual a dor que você tem no músculo que você vai malhar na academia. E quando ele se recupera mais forte. E a criatividade é você aprender, se tornar uma pessoa que está sendo renovada, uma nova pessoa, e expressar isso de alguma forma. Então, a ativação cerebral tem tudo a ver com a criatividade. Até assim, os animais eles nascem com as ligações já feitas. Né? Um animal nasce sabendo andar. Você não tem sotaques diferentes de animais em diferentes partes do mundo. Você não vê uma casinha de João de Barro diferente uma da outra. Ele já nasce sabendo fazer aquilo. Né? O ser humano não. Ele nasce com poucas ligações pré-determinadas. E ele constrói mais o seu caminho, com influências, com contextos, com escolhas. Então, essa ativação cerebral é completamente ligada à criatividade. Verdade. A Ana Júlia Alan perguntou assim, é possível ser criativo sem ser ousado? Eu acho que não. Que a criatividade já parte da ousadia de tentar algo novo, Depende né? o paradigma que a pessoa está perguntando de ousadia, né? Também. Não é apelação, né? Não é apelação. Considerando que a pessoa, uma ousadia de tipo, não me conformar com o que está ali padrão e tentar pensar de uma ótica diferente, então eu acredito que sim. Também não precisa extravasar, né? Fazer de qualquer jeito, mas a criatividade ela parte também um pouquinho desse sentimento de como eu posso fazer algo diferente, né? Eu me lembro muito bem que eu estava indo numa conferência com o pastor Marcos no Rio de Janeiro e ele falou, eu quero que você faça um vídeo de abertura da conferência. E aí eu sempre fiz vídeo, mas eu falei, pastor, eu acho que esse ano a gente pode tentar uma coisa diferente, vamos fazer vídeo e palco? E aí ele me deu esse ambiente de criatividade e eu reuni uma equipe gigante, super interdisciplinar, e ali a gente criou uma das aberturas mais marcantes, que até hoje as pessoas falam, mas por quê? Porque surgiu mesmo de uma ousadia de não fazer apenas aquilo que tinham me pedido, né? Tentar dar uns passos a mais. Então, nesse sentido, eu acho que dá para ser ousado, sim.
Eu também concordo com você. A gente só tem que separar o que é ser ousado. Sim. Porque, às vezes, o estereótipo é ousado é aquela pessoa que faz algo que é muito inovador no momento. Mas uma pessoa criativa pode fazer algo que, num primeiro momento, não é nem aceito pelas pessoas, não é popular e lá na frente vira uma tendência e uma moda. É por isso que grandes pintores, grandes inventores morreram pobres. Porque na sua geração em si, o seu evento, o seu invento não trouxe ousadia. Era olhado como um qualquer, não é? Então, às vezes, temos que separar isso. Se você é um pouco mais quieto e não se sente uma pessoa ousada, pode ser altamente criativo. Sim, exatamente. Posso completar com Pode. isso aqui? Eu coloquei aqui, por exemplo, no livro, acho que é um bom exemplo, né? Que o criativo é o que é original, é novo, é único, mas ele é apropriado. A criatividade Dá um close lá para ele. está entre o original e o apropriado. Aham. E vou dar um exemplo aqui. Teve uma empresa recente, faz o quê? Alguns anos atrás, que tentou inovar bastante. O que eles fizeram? Eles criaram um papel higiênico preto. E não deu certo. Então eles foram ousados. Eles foram, assim, criativos. Mas isso não foi... Eles foram originais, quero dizer, mas eles não foram apropriados. Então, você simplesmente tirar uma coisa esdrúxula, absurda, não quer dizer que você foi criativo, né? Okay. É você ter contexto, que aí você avalia a criatividade. A Paula Furquim, aí se você pudesse ser bem pontual e didático, ela perguntou quais ferramentas para melhorar a nossa criatividade. Olha, empatia é uma ferramenta que melhora a criatividade. Que é você conhecer mais o universo de cada pessoa. É você aumentar repertório, ler coisa nova, aprender uma coisa nova, comer coisas novas, ir em lugares novos. Você abastecer o seu referencial de repertório, né? Então, isso é muito bom. A pesquisa também é muito importante. Você tem um talento, você tem um dom, desenvolvê-lo, não encostar nele. Tem gente que encosta nele porque tem um dom. Acho que são 4 coisas aí que ajudam a desenvolver mais a criatividade. Pega aí, Paulo. A Railson Castro pergunta como faço para desenvolver uma criatividade saudável? É uma pergunta muito ampla e muito aberta, mas dá uma dica de ouro para o Railson. Eu acho que estar conectado com pessoas. Ok. Né? Eu acho que a conexão é o ponto. Ok. Observa as pessoas, dá uma dica para você. Vai em um lugar bem movimentado, fica lá parado olhando pessoas, olhando carros, olhando... Geralmente tem... ideias boas. Eu lembro uma vez que um professor, ele falou assim para nós numa sala de aula: jogue fora todos os seus livros de ilustrações de sermões e preste atenção nas capas das revistas. Né? Então, às vezes você tem que sair do usual. Andressa Massal, o que fazer para desenvolver a criatividade no mundo corporativo? Vai você, Alan, que está no mundo corporativo. Corporativo. Eu acho que estar muito atento ao tipo de informação que eles esperam, né? Porque, por exemplo, no contexto que eu estou, tudo é muito rápido e você tem que ser muito assertivo. Então, não adianta eu querer fazer algo muito fora daquilo que ele, sabe, não vai conversar, não vai dialogar. Então, eu preciso estar muito atento ao tipo de informação que eles querem e aí sim buscar uma inovação dentro daquilo que está sendo requerido. Ok. Aí é o poder do foco também, né? Para não viajar muito. Sim. Né? Marcos, o Luiz Gustavo perguntou qual a diferença de criatividade e inovação. Boa. A criatividade é uma ideia que é boa, que é apropriada. Agora, a inovação é quando agrega valor. A inovação é a criatividade emitindo notas fiscais. Ou seria também, né, igreja. Né? A igreja não emite nota fiscal, mas agregou valor. Então, qual que é o objetivo da igreja? Ela quer discipular, ela quer ganhar gente para Jesus, ela quer batizar, ela quer conquistar uma cidade. Na medida que algo criativo gerou resultados, gerou ali valor, isso é inovação. Ok. Um exemplo claro é assim, o inventor da bateria de lítio não inventou o carro elétrico. O Elon Musk não inventou a bateria de lítio, mas ele agregou a uma funcionalidade. A Apple não inventou o mouse, né? Foi a Xerox, mas ela agregou ao computador. Então, isso foi inovador. Ok. Vamos lá agora, algumas perguntas aqui que a gente fez genéricas. Pastor Marcos, muito se fala da geração millennials. O
Quem são? Millennials são a geração Y, né? É a que nasceu ali. Tem gente que coloca data para lá, data para cá, mas é basicamente entre 80 e 2000. Essa geração aí que eles eram adolescentes quando chegou o smartphone, eram jovens, né? Eles viram o surgimento das redes sociais, mas eles já nasceram no mundo que já tinha ali computador. Quando eles eram adolescentes, quando eles eram crianças, já tinha ali a internet acessível. E eles, então, fazem parte dessa geração que chega ali aos anos 2000 e são jovens, são adolescentes e vivem esse momento específico. Basicamente, aí, por uma questão de poucos anos, 1 ou 2, é o Alan que você está falando, né? Aí a pergunta, Alan, você acredita que essa geração, que é a sua aí, que hoje está com 20 a 22 anos de idade, ela é mais criativa que as anteriores? Eu acredito que a gente está com mais contato com ferramentas criativas. Mas eu não acho que exista uma competição, um está acima do outro, porque cada um foi criativo no seu tempo, no seu contexto e do seu jeito. Eu acho que o que a gente tem agora são mais informações. O acesso à informação está maior, então eu consigo reaproveitar muita coisa que já foi feita e, consequentemente, criar a partir disso, né? Tem até uma história bem legal que o Steve Jobs ele fez uma aula na faculdade. Uma das poucas aulas que ele fez antes de querer sair foi uma aula de tipografia. Uma coisa super analógica ali, né? E depois ele introduziu isso dentro do computador do Mac e fez muito sucesso. Porque ele pegou algo que veio antes dele e incorporou aquilo que ele queria fazer. Então, acredito que uma geração dialoga com a outra e uma geração aproveita aquilo que já foi feito para poder criar também. Agora, você falou que tem muita informação, mas não me está parecendo que nossa geração, essa aqui agora, está aproveitando essa era da informação. Porque, mesmo com muito conteúdo, eu estou vendo muita gente, quando abre a boca, é muito burra. Sim. O que você diz disso, mano? Eu acho que assim, aí a importância, né, da curadoria de conteúdo, né? É um fato a quantidade de informação, mas a quantidade de informação. A gente vive num ambiente de redes sociais, onde as pessoas são viciadas, onde o seu cérebro é treinado para desconcentrar-se. Então você é treinado a não ficar inconstante, você é treinado a ficar ali 3 segundos, 15 segundos e não se aprofundar em algo. E aí isso se torna um peso, se torna um fardo. Então, quer dizer, a contemplação, você processar com sabedoria, isso é algo que não é comum, que não é estimulado nas novas gerações, nas novas ferramentas que o Alan falou. Então, isso realmente, mais informação não quer dizer mais conhecimento e mais sabedoria. Eu acredito que as gerações anteriores são muito chave para isso, para serem essa ponte entre a informação e a sabedoria, a informação e o valor agregado, o conhecimento real. E por falar em conhecimento, você está oferecendo para todos, de todas as gerações, dos millennials aos baby boomers, um grande livro. Para que você escreveu esse livro e para quem ele é? Olha, esse livro faz parte da minha jornada de experiência criativa, né? Que eu reconheci como sendo importante, que eu decidi me aprofundar mais para oferecer para todos. Então, não é só para o artista, para o profissional de comunicação, é para um professor, é para um líder que quer ser mais criativo, é para um engenheiro que está ali, ele vê que isso pode melhorar seu casamento, pode melhorar seu ambiente de trabalho, pode agregar valor nos projetos que ele está. Então, a ideia é que criativo se seja para todas as pessoas que acreditam no valor da criatividade. E vendo que a criatividade ali está no topo das qualificações que o mundo espera, que o mundo valoriza de 2021 a 2025. É isso aí. O nosso Deus é muito criativo e escolheu de chover agora, que ele queria um sonzinho aqui de fundo para a gente, tá? Dançar na chuva é criatividade, né? Criatividade. Já dizia, já fez Frank Astaire. Uma outra pergunta, Alan, da mesma maneira que eu perguntei para ele, cada um contribui com a sua criatividade e o seu chamado. Deus pediu o livro, está aqui disponível para você. E a você, Deus te pediu um canal de tutoriais. Como surgiu o Pixel? Eu sempre fui muito curioso e eu até brinco que eu escolhi aprender a mexer no computador primeiro do que soltar a pipa. E eu lembro que eu ganhei meu primeiro computador e eu descobri
na internet uma fonte de conhecimento muito grande, né? Eu sempre valorizei muito a educação, então ali eu tive muito acesso a conhecimento e queria aprender muita coisa. Só que com o passar do tempo eu comecei a ficar inquieto, porque eu consumia muito, mas contribuía pouco. Então eu ficava me pensando, como eu posso contribuir também, deixar aqui a minha contribuição, né? Que a internet foi formada disso, né? De pessoas contribuindo. Nessa época eu tinha uns 13 anos de idade e eu fui tentando alguns projetos, tentei fazer capa de MSN no final do Orkut, sabe? Eu queria fazer alguma coisa na internet e o YouTube estava começando a crescer aqui no Brasil. Fazia mais ou menos um ano que alguns canais estavam surgindo. E aí eu pensei, como eu posso fazer o melhor com aquilo que eu tenho? Eu tinha tipo um microfone e o meu computador. E eu sabia algumas coisas para ensinar. Então eu decidi começar a ensinar. E a partir disso nasceu o canal. O canal ele era como se fosse um local onde eu depositava todo o conhecimento que eu aprendia. Tudo aquilo que eu aprendia sobre tecnologia eu ia lá e contribuía também. Só que eu passei a descobrir que com o passar dos anos, aquilo que era útil para mim era para as pessoas também. Então, no começo era somente eu tentando contribuir, ensinar algo que eu estava aprendendo, só que as pessoas foram se identificando, foram chegando, e com isso o projeto foi crescendo, e hoje está nessas proporções, assim. E hoje, atualmente, a gente está explorando alguns nichos, né? Por ser muito amplo, eu estou tentando deixar ele um pouco mais nichado, que é algo que a internet também tem requerido nos dias atuais. Então, a gente está pegando um pouquinho do tema de tecnologia financeira, trazendo essas soluções empreendedoras através de celular, aplicativo, mas tudo isso surgiu com a minha vontade de compartilhar algo. A que você atribui? O YouTube começou compartilhando vídeos de minutos. Era quanto? Os primeiros 2, 3 minutos, sei lá? Pouquíssimo tempo. Mas desde o começo, aí ele foi crescendo aos poucos, né? Por exemplo, no início do YouTube, você não poderia fazer o que a gente faz, que era a transmissão ao vivo. Além de ser curto, era gravado, né? Já o Vimeo, ele sempre foi longo. O que você atribui que o YouTube explodiu e o Vimeo, ele existe, está aí até hoje, mas tem um alcance tão menor? Eu acho que o YouTube, ele quebrou paradigmas de produção, né? Eram pessoas comuns produzindo para pessoas comuns. O Vimeo hoje, se você acessar, por exemplo, ele é um ambiente muito mais artístico. E é muito difícil para uma pessoa que é comum, que não está acostumada com esse ambiente, ter essa pegada mais artística. Então o YouTube, ele começou a crescer porque pessoas começaram a produzir e eu acho que rolava uma identificação muito grande. Tipo, nossa, estou aqui no meu quarto, assistindo um cara que está no quarto dele também. Então acho que a ponte... E a isso você atribui o sucesso do TikTok? Também. O TikTok, ele vem também muito desse lance do dinamismo, né? Então agora a pessoa já não está no quarto dela, ela pode estar em qualquer lugar. Ela pega o celular, grava poucos segundos. Vem também de uma geração que está muito mais dinâmica, né? Você está lá no TikTok? Eu só dei uma olhada, não é mais tanto... Publicou sua dancinha ainda, não? Não tive minha coragem, minha mídia é YouTube mesmo. Você tá ficando velho pra nova eu geração. tô ficando. Ele tá tirando onda com a gente aqui, mas já tem gente tirando onda com ele. Já, né? Isso aí. Essas gerações são cada vez mais curtas, né? Tá encurtando. Cada vez mais. Por isso que eu digo, gente, o idoso é o jovem que deu certo. Então, nunca despreze um idoso. Sensacional. Não é? E vamos lá, então, Editora Inspire, o livro Criativice de Marcos Madaleno. Assista aí. Como a criatividade acontece com você? A criatividade está disponível a todos nós, em cada momento da nossa vida. Porque mais do que um produto pronto, mais do que algo que acontece repentinamente ao acaso, a criatividade é uma cultura, um processo, uma jornada. Criativice é sobre isso. Criativice não é só para artistas, escritores, poetas, profissionais de comunicação, designers, produtores de vídeo. Não é apenas para líderes de frentes específicas criativas em empresas ou igrejas. Criativice é para quem quer ativar a criatividade na sua vida, para o líder que quer inovar em sua carreira, para o professor que quer aplicar a criatividade em sua rotina de trabalho. É para quem deseja ter uma perspectiva bíblica da criatividade. É para quem se pergunta, onde floresce a criatividade? Como ela acontece? Como posso ser criativo na prática?
te convido a uma jornada em direção a essas respostas, acreditando que cada um pode ativar a criatividade aonde estiver, pois a recebeu de Deus. Viva a sua ativação criativa. Criativos. Então, tá aí na editora e 3% eu achei interessante. Eu fiz umas contas aqui, de 1.700 pessoas que responderam no Instagram, 3% já leram. Já dá quase 50 pessoas do livro que acabou de ser lançado e numa pesquisa aleatória num canal. Então, já pegou. Você ainda vai ler esse livro. Se for criativo, vai ficar ainda mais criativo. Se não for, vai passar a ser, né? Marcos, o seguinte, você falou no vídeo do livro e também eu queria perguntar para você, qual a perspectiva bíblica sobre criatividade? Que você disse que isso está aqui também. A primeira coisa é, o Dan McCullough, ele fala assim, né? Que a criatividade não é um dom, na verdade é a expressão de Deus em nós. Então é você expressar o Criador. Pega o primeiro capítulo da Bíblia, pega o primeiro versículo da Bíblia, a primeira característica que Deus decidiu revelar de si mesmo na Bíblia foi criatividade. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí você vê que ele também, Gênesis 1, 26, 27, que ele nos fez a sua imagem e semelhança. Mas a criatividade está lá em diversos momentos, né? Como que José, ele fez para dentro da casa ali, onde ele era escravo, vendido longe, ele fazer a diferença ali. Ele foi inconformado, ele não se limitou, ele teve ali inteligência emocional e solução criativa com fé para gerar um novo ambiente que levou ele a cenários totalmente diferentes, né? E aí você vai vendo em toda a Bíblia, você vai vendo aonde Jesus ele fez um milagre de multiplicação de pães e peixes com aquilo que os discípulos desprezavam. E isso é o quê? Você pegar o que você tem e você crer que Deus vai fazer algo novo e você se tornar canal para que o novo aconteça. E a criatividade tem a ver com isso também. Quando aqueles amigos levam aquele paralítico para Jesus, a porta estava fechada, as pessoas estavam na porta, eles foram criativos, eles foram para o telhado e eles desceram aquela pessoa na frente de Jesus. Então eu vejo a criatividade percorrendo toda a Bíblia. Deus nos chama para sermos protagonistas e para fazer o novo com Ele. Uau, impressionante. É só você olhar nessa perspectiva a Bíblia, porque eu acho que tem pessoas que já leram várias vezes Gênesis 1:1, mas não com essa perspectiva de Deus ter um atributo comunicável de ser criativo. Para os dois, às vezes, nós que estamos na atualidade, mas de uma geração passada, como acabamos de falar sobre o YouTube e o TikTok, temos a tendência de achar que a coisa está piorando, tá? Então, assim, ó, eu não me envolvo lá. Mas não seria um desafio a nossa criatividade o se reinventar? Isso é uma coisa. Isso acontece muito na música. Por exemplo, eu sou da década de 70, então as grandes composições da MPB, elas ficaram para trás. Recentemente, a Anitta fez um clipe, e aonde ela foi buscar a criatividade? No Garota de Ipanema. E aí a pergunta é, será que nós, na atualidade, não estamos tão criativos dentro dessa perspectiva? Ou não temos o mesmo, não gostamos do que estamos vendo e isso gera um bloqueio? Isso tem a ver com as novas mídias sociais e com os novos estilos. Vamos falar sobre isso. Eu acredito que a gente não pode nem cair na tentação de ser saudosista, né, de achar que não, a minha geração, tudo que a gente fez é melhor que todas as outras e não vamos dialogar. Mas, ao mesmo tempo, para gerações mais novas, a gente não pode desprezar o que foi feito no passado. Né? Porque a criatividade ela é resultado de coisas também que foram feitas no passado, mas também com visões que estão atuais. Né? Então, por exemplo, eu estava conversando com o meu irmão, ele estava ouvindo um podcast, eu achei curioso, ele é adolescente, falei, nossa, nem sabia que adolescente também ouvia podcast. Então, ele está ouvindo algo que
era um programa que, pra gente, talvez seja uma mídia muito mais próxima do rádio, que é algo que muitos já estão acostumados, mas que teve uma roupagem nova e que hoje alcança também um público diferente. Então, acredito que existe um diálogo entre gerações, mas quem vai determinar o quão longe a gente vai nisso são as próprias pessoas, entendeu? Então, eu não posso desprezar, por exemplo, o adolescente que está fazendo um vídeo mais curto porque eu me acostumei a ter um vídeo mais longo. Porque eu tô vendo que o mundo está mudando e eu também posso me encaixar nisso, eu posso dialogar. E, ao mesmo tempo, quem vem à frente não pode desprezar aquilo que foi feito antes, porque também ajudou a chegar onde ele está. Então, acho que é uma questão de equilíbrio, né? E de diálogo mesmo de uma geração com a outra. Marcos. A criatividade tem a ver com inquietação. Se eu me conformo, de certa forma, eu mato. E também tem a ver com relacionamentos entre gerações. Né? Então, eu até acredito que o que Deus está fazendo, o Criador está fazendo, não cabe numa geração só. Então, assim, se essa geração se for orgulhosa demais e prepotente demais, porque ela tem mais acesso à tecnologia, porque ela criou plataformas muito criativas, né, colaborativas, que gera universos novos, que conecta o mundo, que economia criativa, mundo mais sustentável, tudo isso é de novas gerações. Não, Agora, inclusive não, mas aí tem até um OBS. Raramente nós temos algo. Essa geração ela está surfando, mas uma geração gera outra. Exatamente. Quem criou as plataformas não é dessa geração. Essa geração está usufruindo e surfando na onda que o outro criou, né? Exatamente. Assim, o Mark Zuckerberg, ele é millennial, né? Ele criou o Facebook. E aí ele vai, então, ele pegou esse universo criado e ele, então, vai relacionando e gerando coisas novas. Quando o Billy Graham gravou em 99 o TED Talks falando de tecnologia junto com outros caras... Ele é milênio, não, né? Quem? O Mark Zuckerberg é millennial. Porque milênio nasceu do ano 2000? Millennial nasceu entre 80 e 2000. 80 e 2000. Isso. Ok, então o milênio pode ter hoje 40 anos de idade. Pode ter 41 anos de idade. Ok. A geração Z, tem gente que fala que é de 95, 2000 em diante, né? Então, o Billy Graham ali em 99, ele fala que a maior invenção do momento era o microchip. De lá para cá, muita coisa, a inteligência artificial, né? Vem de coisas novas. O iPhone foi inventado em 2007, né? Então, você tem outras coisas ali que foi de pessoas de gerações anteriores, mas o acontecimento, né, assim como a MPB lá atrás foi criada por pessoas que eram jovens e também já eram mais velhos. Né? O que o Alan falou, uma geração entrega a outra. O que ela vai fazer com isso depende dela, mas a primeira coisa é saber que ninguém surge do chão. Recebeu... Primeiro, Deus deu tudo para todo mundo, né? Mas aí depois uma geração é transgeracional, cada um vai entregando para outra, né? Você disse que a inspiração, uma frase, para você comentar aqui. Pablo Picasso disse, a inspiração existe, mas ela tem que te encontrar trabalhando. Isso tem tudo a ver com o que você falou sobre o livro. Comenta isso aí. Você não pode ficar esperando um insight cair do céu. Aquela ideia da criatividade como a lâmpada, como um raio, né, que acontece repentinamente ao acaso, não tem a ver com a criatividade na vida real. Ela tem a ver com o processo, ela tem a ver com o trabalho, ela tem a ver, isso que a gente está falando de geração, com busca de referências de outras gerações também. Tem a ver com não limitar a criatividade a apenas um universo, né, a encontrar o que te faz único. Né? Às vezes você não vai ser algo excepcional numa arte que está relacionado mais a um aspecto visual, mas você vai expressar isso de forma corporal, você vai expressar isso de forma existencial, com pensamentos que são mais filosóficos. Então, você encontrar o que te faz único, você trabalhar, você transpirar, isso realmente vai gerar a lampadinha lá, né? O lampejo, mas não é do acaso, é fruto da sua transpiração, da sua vida trabalhando em cima daquele universo. Legal. Alan, além de estar trabalhando, estudando, você também é voluntário. Qual é o ponto de convergência entre a criatividade no ambiente profissional, acadêmico, empresarial e a criatividade no ambiente ministerial? Porque vocês dois comunicam muito dentro do universo ministerial jovem. Qual é a convergência? Eu acredito que
existe muita liberdade criativa no ambiente ministerial. E isso é algo que você pode aproveitar muito. E principalmente quando a gente está numa igreja que tem muita estrutura ou que oferece muitas opções, fica mais legal ainda. A criatividade ela não depende de estrutura, né? Mas quando você tem mais ferramentas, você consegue criar de formas diferentes. Então hoje, como eu falei, o meu laboratório criativo foi dentro da igreja. Muita coisa que eu aprendi, que eu uso hoje para fora, começou aqui dentro. Então eu acho que o servir é um ambiente onde você vai aprender muito, onde você vai colocar muita coisa em prática e depois você vai poder usar isso para fora, para seus projetos. Então existem muitas pessoas que a gente conhece hoje que são muito criativas dentro e fora da igreja, mas que começaram aqui. Então eu acho que o ponto de convergência é justamente esse, é você experimentar muita coisa dentro da igreja, principalmente se você está num ambiente de liberdade criativa, você está fazendo para Deus, então é algo que você tem realmente um carinho especial por fazer aquilo, sabe? Você está impactando vidas, são famílias sendo transformadas a partir daquilo que você está criando, então é um senso de propósito muito maior do que em outros ambientes, então a igreja proporciona isso. Ok. Marcos, com relação ao ministério, hoje, o que a Juventude Eleve tem feito para fomentar ainda mais a criatividade? Além de ser, como o Alan falou, um ambiente in natura de criatividade, mas intencionalmente, o que o ministério oferece? Muitas situações nós temos trabalhado com criatividade. Um exemplo, né? A gente chegou num momento que a gente viu que o engajamento no evangelismo poderia ser maior. A gente pensou assim, então, as pessoas não estão dizendo que não querem evangelizar, elas estão dizendo que não se identificam com essa forma de evangelizar. Então, vamos abrir o leque. Então, a gente começou a criar artes no parque, e aí teve um engajamento, e a gente começou a ouvir vários testemunhos. O Outside, o Vibe do Bem, atuando com comunidades carentes. E agora a gente está trabalhando uma série de iniciativas estimuladas pela Fun Theory, que é a teoria da diversão. E surgiram 4 novas ideias que a gente está prototipando, vai ser prototipado agora em Guarulhos, depois aqui no Eleve, e a gente vai levar isso para fora. E isso, o que aconteceu? Nós quadruplicamos a quantidade de pessoas evangelizando. Então, aquele líder que chega e fala assim, as pessoas não querem. Não é que as pessoas não querem, isso é um problema meu, né? O que eu faço para as pessoas se engajarem? A questão do empreendedorismo também, né? O Eleve Hub está estimulando, treinando, fomentando novas ideias no empreendedorismo. Isso tem sido muito gratificante, a gente ter ali no ambiente constantemente conectado, pessoas que estão aprendendo, crescendo, as ideias novas surgindo, os testemunhos ali acontecendo. São cerca de 80 a 100 pessoas que estão interessadas, são jovens, são empreendedores, ou com aquela tentativa, aquela vontade de empreender e que estão ouvindo outras pessoas e se capacitando. É um universo que nós criamos e também fruto de uma limitação, que foi um ambiente de pandemia, onde o emprego diminuiu, a oportunidade e etc. Acho que são 2 coisas aí que tem a ver com fomentar a criatividade na juventude. Legal. Conheça mais, então, aí também a Juventude Eleve da Igreja da Cidade. Agora eu queria que vocês, o nosso tempo já passou, 52 minutos de programa, normalmente é 40 e tal, que vocês dessem a dica de ouro aí da criatividade, cada um de vocês bem pessoal, aí depois nós vamos fechar aqui. Começo? Eu acredito que para mim é tudo sobre referência. Você já tem uma referência de criatividade que é Jesus, então se conecte ao máximo com referências, porque tudo isso vai ser usado como repertório para quando você colocar em prática. As dicas aqui, não terceirize a criatividade, tá? A criatividade não pode ser colocada dentro de uma caixa ou para um grupo de pessoas. Trabalhe com a criatividade, ative em todo ambiente que você tiver. Faça uma coisa que você nunca fez. Sempre ao final de uma semana, de um mês, de um ano, se pergunte o que eu fiz que eu nunca tinha feito. E se pergunte o que a minha equipe fez que nunca tinha feito. O que aconteceu aonde eu lidero que nunca eu tinha feito antes. E se exercite, se arrisque nesses ambientes novos. São coisas simples que vão ativar, lembrando que você é um ser criativo. E a terceira dica aqui, falou só uma, né? A terceira dica é trabalhe sempre com empatia, né? Trabalhe com o universo da experiência das pessoas que vão receber o que você está fazendo. Sempre entendendo como elas funcionam, boas ideias vão surgir. Show! Então, quem é sábio, pega as dicas e aplica.
Eu estava observando aqui, eu acho que usar óculos faz você ficar mais criativo, sabe? Ok, tô brincando. Tá E bom? falando nisso, ó, esse livro é dedicado, falando nisso assim, o senhor usa óculos e nós dois aqui também. Esse livro aqui eu dediquei à pessoa mais inovadora, mais criativa que eu conheço, que eu tenho a alegria de trabalhar, que é aqui, ó. Ei, Pastor filhão. Carlito Paz. E eu tive o privilégio de ler esse livro ainda no manuscrito, né? E estou muito feliz. Tem endosso aqui do Dr. William Douglas, que é um homem dentro da sua área extremamente criativo, um desembargador federal. O Brunão Morada, dentro da área, também tem inovado muito da adoração, da música. O Dave Liu, também, sem dúvida alguma. Inclusive, você quer conhecer mais dele, tem os desenhos dele, histórias com livros por e-book, acho que são 6 livros, né? 6 livros. 6 livros pela editora Inspire por e-book, muito interessante. O Theo Hayashi, que também é um livro inovador, um homem também cheio de criatividade e empreendedorismo. Então, o Marcos foi muito feliz na escolha dos endossos e dentro também tem outros endossos do livro que você pode adquirir. Eu também quero indicar para você um outro livro que vai te ajudar a aguçar um pouquinho, a olhar que você pode mais, pode fazer mais. A editora Inspire também lançou o livro do Stephen Furt, Coisas Maiores. Você também tem por e-book, também tem impresso. Sonhe grande, comece pequeno, agenda de Deus. Você vai fazer coisas maiores, baseado também na vida de Eliseu. Enfim, tem muita coisa boa e eu tenho certeza que a sua criatividade vai crescer. Quero agradecer demais a vocês, continuem criando. A igreja da cidade é o que é, por pessoas como vocês. A juventude eleve é uma aljava enorme, um poço de criatividade, então, para a área de tecnologia, de liderança, de empreendedorismo, de novos negócios, de tecnologia, eu sei, de plantação de igreja. E obrigado, Marcos, por ser quem é, esse líder criativo, inovador, agregador, encorajador e mobilizador, porque o futuro já chegou e eu tenho certeza que você está preparando novas flechas para esse futuro. Obrigado por esse ambiente que o senhor tem liderado e que fomenta tanto a criatividade. O senhor é um construtor de futuro, né? E nós temos apenas a alegria de ser parte dele, de sermos transformados nele para transformar em algum lugar. Muito bom estar aqui e ter esse ambiente para a gente conversar sobre isso, crescer com isso e que realmente o futuro seja criado com Deus da melhor forma, nesse ambiente aqui de igreja, Verdade, de fé. verdade. E A igreja não pode ser antagônica à criatividade, à fé, à ousadia, à coragem, à inovação, ao empreendedorismo e até à ciência, né? Sim. A igreja tem que andar alinhada com tudo isso que é Deus que fez, né? com certeza, protagonista. Maravilha. Chegamos ao final, foi tão rápido, mas tenho certeza que edificante. Compartilhe esse link com outros líderes da sua igreja, da sua empresa, do seu negócio. Agradeço muito pela sua audiência com a gente. E não se esqueça, criative-se, adquire o seu livro. Deus abençoe e obrigado.